Vamos lá falar da inteligência artificial da China, que ontem dominou a conversa pela internet, né? Se você não tá ligado, não tá ligada nisso, na semana passada, quando o Trump assumiu, a gente trouxe aqui várias notícias, entre elas, eu até falei aqui que para mim era uma das mais importantes que tinha na história toda, era um investimento que seria feito de 500 bilhões de dólares em infraestrutura para inteligência artificial nos Estados Unidos. Isso combinado com o cancelamento de várias regulações em relação à inteligência artificial que tinham sido impostas nos Estados Unidos pelo Biden. Então o Trump foi lá e fez uma coisa que é o seguinte: não tem mais regra para você desenvolver inteligência artificial aqui nos Estados Unidos, e eu vou colocar $500 bilhão nos próximos anos, né? Dinheiro, uma parte de empresas privadas, uma parte de dinheiro público, e ó, não é comunista os Estados Unidos, tá, gente? Eles só não são otários como alguns liberais no Brasil, que acham que país anda sem dinheiro, sem investimento do Estado, né? Os Estados Unidos, o investimento do Estado é brutal. Os Estados Unidos não existem sem o Estado. A começar pelo complexo industrial militar, que é uma indústria de guerra que é financiada pelo Estado. O Elon Musk é financiado pelo Estado. Vocês acham que ele bota foguetinho para cima e para baixo com dinheiro de quem? Dele? Óbvio que não, né? Dinheiro do contribuinte nos Estados Unidos, né? E aí anunciou essa história, claro, para botar dinheiro na mão dos tecnocratas do Vale do Silício. Então, vai pegar grana, vai concentrar na mão desses caras. Meia dúzia de caras vão pegar aí centenas de bilhões de dólares nos próximos anos para construir infraestrutura, prédio, servidor, que gastam uma quantidade absurda de energia, de água, né? Vão fazer isso. E, no fim das contas, é claro que a inteligência artificial, assim dita inteligência artificial, muita gente diz que não é nem inteligência nem artificial, né? Mas esses novos algoritmos matemáticos podem ser usados para várias coisas boas, obviamente, como qualquer invenção da humanidade. Mas é por isso que muitos países estão pensando em regulação, inclusive o Brasil, porque o maior temor, com razão, de muita gente que observa esse desenvolvimento, é que esse negócio seja usado para destruir a massa salarial e os empregos. Se não tem regulação, não tem ética, não tem código de ética, não tem nada. E aí, meus amigos? E aí, para onde vocês acham que esses grandes capitalistas vão apontar os canhões depois que a coisa estiver desenvolvida? Para reduzir custo das suas próprias empresas. Qual é o maior custo que se coloca, entre aspas, nas empresas? Mão de obra. Então, esse é o caminho para onde está se apontando, né? Aí ontem, os mercados mundiais, principalmente das empresas de tecnologia, colapsaram, né? Por quê? Um novo modelo de inteligência artificial chinesa, chamado DeepSeek, supera o mais famoso ChatGPT nos Estados Unidos e derruba ações de empresas. Está aqui o logotipo do DeepSeek, é uma baleinha, né? Até meio irônico, né? Porque a primeira versão do Twitter, quando o Twitter caía, era uma baleinha, né? Não sei se foi feito de propósito ou não. A queda das ações de empresas vinculadas à inteligência artificial, como Nvidia e Oracle, já vou explicar por que essas empresas caíram, né? Na segunda-feira está ligada à ascensão do sistema de inteligência artificial DeepSeek, de uma startup chinesa. O novato ultrapassou recentemente o seu concorrente, o ChatGPT, em números de downloads na App Store e se tornou um aplicativo gratuito com melhor avaliação da loja da Apple americana. De acordo com o índice Nasdaq, a bolsa norte-americana que reúne as empresas de tecnologia, as ações da Nvidia tiveram uma queda de 10% ontem, enquanto as da Oracle recuaram 8%. Os contratos futuros da Nasdaq 100 caíram quase 4%, sugerindo que o índice pode registrar sua maior queda diária desde setembro de 2022 se as perdas forem mantidas. Com o lançamento no último dia 10, o DeepSeek vem na contramão de empresas norte-americanas que têm investido na tecnologia de IA, como a Apple, a Microsoft e a Meta, trazendo uma alternativa viável e mais barata de inteligência artificial e colocando em questão a sustentabilidade dos gastos, além do domínio ocidental no setor. Segundo a startup chinesa dona da assistente de IA, o seu modelo usa menos dados a um custo bem menor do que os modelos de empresas já estabelecidas. Isso significa um possível ponto de virada no nível de investimento necessário para as inteligências artificiais. De acordo com a startup, o modelo DeepSeek V3 lidera a tabela de classificação entre os modelos de código aberto e rivaliza com os modelos de código fechado mais avançados globalmente. Esse novo modelo de IA impressionou executivos do Vale do Silício e engenheiros de tecnologia que colocaram o advento chinês no nível dos modelos mais avançados da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, e do senhor Mark Zuckerberg. Eles também são mais baratos. O DeepSeek lançado na semana passada é de 20 a 50 vezes mais barato de usar, dependendo da tarefa, do que o modelo do ChatGPT, de acordo com uma postagem oficial publicada aí nas redes sociais. Segundo a empresa, o treinamento do DeepSeek V3 exigiu em poder de computação dos chips NVIDIA H800 um valor abaixo de 6 milhões de dólares. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A expectativa de valorização de ações de várias empresas dos Estados Unidos era muito em cima da necessidade futura de uso extremo, principalmente de processamento de dados, por causa da IA. Então, você tem a Nvidia, que é a empresa que produz microchips, né? Os chips, famosos chips, que já teve uma valorização brutal nos últimos anos e continuava tendo uma valorização brutal porque olhava-se para o futuro e pensava, bom, se o futuro tem a ver muito com inteligência artificial, esse negócio precisa de uma capacidade de processamento absurda. Então a gente vai lavar de ganhar dinheiro.
Porque quem produz esse tipo de equipamento no mundo é meia dúzia de companhias, né, gente? É lá em Taiwan, 2, 3, assim, é pouquíssimos lugares. E tem uma guerra em relação a isso no mundo. A grande guerra, uma das grandes guerras entre China e Estados Unidos tem a ver com isso. Né? Então você faz um bloqueio ali em Taiwan, não pode vender determinado tipo de processador para a China, porque se a China tiver acesso a isso, ela vai fazer não sei o quê. O que os chineses fizeram? Eles pegaram processadores que não são os mais avançados do mundo e provaram que essa inteligência artificial deles consegue rodar mesmo com esses processadores, ou seja, não precisa de processadores ultra avançados de ponta, que o desenvolvimento dessa inteligência artificial custou, nessa grande guerra da IA, 2 centavos, né? E para além de tudo, eles lançaram isso de graça e com código aberto. Entenderam? O código aberto significa o quê? Que você pode baixar e você pode manipular esse código dessa IA de graça. E você pode ver o código. Ah, e vai mandar informação para a China. É código aberto. Você pode baixar, fazer rodar no seu próprio servidor e olhar o código inteiro para ver se está mandando para algum lugar. Né? Como se o chat GPT não mandasse informação para os Estados Unidos, né, gente? Vocês não estão iludidos em relação a isso, né? Não estão, né? Vamos lembrar do caso Snowden, que Facebook, Google, Microsoft, estava todo mundo lá, Apple, todo mundo compartilhando informação sobre os cidadãos americanos e do mundo todo em geral, de modo ilegal com a agência de espionagem dos Estados Unidos. Então, primeira coisa, você está mandando informação para tudo que é lugar o tempo todo, nesse exato momento, aliás. Estamos todos, né? Então não vamos nos iludir em relação a isso. Agora, é uma tecnologia muito mais barata, de código aberto, que faz com que as pessoas possam, inclusive, baixar essa tecnologia e rodar nos próprios computadores. Então não é como só o chat GPT de graça lá, que você tem que entrar no site dos caras. E isso está rodando no servidor deles lá. E enquanto você está fazendo ali pesquisa e não sei o que, você está alimentando a inteligência artificial dessa empresa de graça e ela vai ganhar dinheiro com isso. Não, você pode baixar e rodar no seu computador, por exemplo. Não vai ter a mesma capacidade de processamento, mas se você tiver um computador bombado em casa, vai funcionar, né? Então, isso fez com que as ações ontem das empresas afundasse de maneira brutal. Não foi pouco não, foi assim, ó, uma paulada. Você, a ponto de eventualmente revisar os 500 bilhões de dólares que o Trump falou que ia gastar nos Estados Unidos. Né? Porque já está saindo atrás, isso aí não vai ser do dia para a noite, e posso imaginar que isso aqui não seja a tecnologia de ponta que a China tem desenvolvido. Isso aqui, digamos assim, é a tecnologia de mercado. É para colocar de graça. É para colocar para giro aí para a galera. Mais uma notícia aqui no iclnoticias.com.br, né? A IA chinesa que agitou o mercado da tecnologia. Então, se você quiser ter detalhes sobre o que ela funciona, tem uma notícia explicando, né, as características do DeepSeek, como foi desenvolvido, quanto custou, né, porquê da popularidade repentina, como a coisa funciona, até como você pode usar, qual o espaço que isso vai encontrar aí na briga mundial da fronteira tecnológica em relação a essas inteligências artificiais, né? Mais popular que o ChatGPT, o chinês DeepSeek pode ser a revolução na IA. Outra matéria aqui publicada também pelo iclnoticias.com.br, mostrando também, claro, os desafios aí dos próximos tempos e o que esperar dessa briga, né? Empresas de tecnologia perdem $1 trilhão em valor de mercado com a ameaça da IA chinesa. Vejam que doideira. Que doideira. Isso aqui é perda de valor de mercado, tá, gente? Então, empresas que estão cotadas na bolsa, a imensa maioria delas, tem um valor de mercado baseado no número de ações que estão para jogo e quanto custa cada ação, grossíssimo modo, né? Grossíssimo modo. Então o valor de mercado é X, né? Imagina-se que se fosse vender aquela empresa hoje, se alguém fosse comprar aquela empresa, teria que comprar todas as ações dela, então se fosse fazer isso, custaria tanto, tá? Ontem, só as empresas de tecnologia, não foram todas, né? Só algumas empresas de tecnologia perderam em valor de mercado $1 trilhão. $1 trilhão. O novo modelo produzido pela startup DeepSeek da China fez as empresas de tecnologia dos Estados Unidos e da Europa perderem $1 trilhão, segundo o cálculo da agência Bloomberg. As perdas aconteceram diante da disparada de downloads do assistente de IA da DeepSeek, que superou seu rival norte-americano ChatGPT na App Store. O aplicativo gratuito se tornou também o mais bem avaliado disponível na loja da Apple nos Estados Unidos. O modelo de IA apresentado pela startup chinesa se destaca por ser uma alternativa viável e mais barata de inteligência artificial. Isso fez investidores questionarem a sustentabilidade de gastos e investimentos no setor de inteligência artificial por empresa dos Estados Unidos, incluindo Microsoft, Meta e Alphabet. A Alphabet, dona do Google, você sabe, né? Essas três empresas, a Microsoft eu não vi, a Meta e a Alphabet não sofreram tanto ontem assim, tá? Porque o negócio delas não depende só disso. Agora, as empresas estavam colocando todas as fichas em investimento de IA para os próximos anos, essas tomaram a paulada ontem.
A empresa DeepSeek também colocou em dúvida o domínio, chamado assim domínio ocidental no setor. Em outras palavras, o mercado se animou com o fato da DeepSeek possivelmente igualar as capacidades de modelo de IA dos Estados Unidos, mas com um orçamento muito menor. Diante do cenário, o maior prejuízo do dia ficou com a companhia norte-americana Nvidia, a fabricante de chips e semicondutores para inteligência artificial, chegou a perder 620 bilhões de dólares em valor de mercado na segunda-feira, um recuo de quase 18%. Vocês imaginem em um dia uma empresa perder 18% de valor de mercado na bolsa por conta, né, de uma invenção de um concorrente. Né? Pode recuperar? Claro que pode recuperar, talvez hoje recupere 1, 2, 3, 4, na semana que vem recupere tudo, ou não, ou vai já partir desse preço aqui. Vamos ver como é que os mercados internacionais vão reagir. De repente os mercados internacionais vão falar, não, agora o jogo está posto de outra maneira, e o que a gente achava que vocês iam faturar nos próximos 5, 6, 10, 15, 20 anos não é mais assim. Porque não vai ter uma demanda tão grande pelos produtos de vocês no mercado para conseguir rodar inteligência artificial por aí. Porque agora tem um concorrente que está rodando em chips muito mais baratos, né? Não estão na fronteira tecnológica, não é necessário que seja gasto tanto dinheiro assim. Então, pode ser que as ações fiquem num patamar mais baixo agora, daqui para frente. Vamos ver como é que vão abrir os mercados hoje, né? No final do pregão, a Nvidia encerrou em queda de quase 17%, ou seja, perdeu quase 600 bilhões de dólares em valor de mercado, um recorde para um único dia. Até então, o pior resultado da Nvidia havia sido registrado em 3 de setembro do ano passado, quando caiu 279 bilhões. Os principais índices das ações dos Estados Unidos foram impactados pela novidade do DeepSeek. O índice tecnológico Nasdaq fechou a sessão da segunda-feira abaixo de 3%. Já o S&P 500 recuou 1,45%, enquanto o Dow Jones 0,65%. Os investidores estão desconcertados com essa nova reviravolta dos acontecimentos e pelo temor de que as empresas norte-americanas especializadas em inteligência artificial percam influência, disse Sam Stovall, da consultoria financeira CFRA, à agência AFP. Outras gigantes que fizeram grande investimento no setor também sofreram reflexo. A Oracle despencou quase 14%, enquanto a Alphabet recuou 4% e a Microsoft 2%. Né? Então o Google sofreu um pouco mais, a Microsoft caiu 2%, a Meta ficou estável, eu acho. E a Amazon ficou estável também. Enquanto isso, a Amazon ficou estável, a Amazon não perdeu quase nada, 0,24%. Já a Meta, que chegou a operar em baixa de mais de 2%, fechou em alta de 1,91%. Então minha memória não estava tão ruim assim, né? Uma porrada.